Conheça agora como são as cidades no mundo espiritual. Você verá como são os hospitais, as casas, ministérios. Lembrando que quanto mais elevado e evoluído são as cidades e seus habitantes, menos parecido com as coisas da Terra será. Nas cidades mais evoluídas, os espíritos e os objetos já não possuem uma forma definida. É como se fossem pura luz. Mas antes, veja Chico Xavier relatando que visitou uma cidade espiritual quando estava fora do corpo, durante o sono. Veja só! Eu não posso transferir a minha certeza àqueles que me ouvem, mas posso dizer que em 1943, quando o espírito de André Luiz começou a escrever por nosso intermédio, eu senti grande estranheza no que ele ditava e escrevia. Então, certa noite, tomadas as providências necessárias, segundo a orientação de Emmanuel, o próprio Emmanuel e André Luiz me levaram a determinada parte, a determinado bairro da cidade de Nosso Lar. Posso dizer que eu fui em desdobramento espiritual na chamada zona hospitalar da cidade. De modo que foi para mim uma excursão espiritual inesquecível, como se eu desfrutasse os favores de um espírito liberto. Mas eu preciso explicar aos telespectadores amigos que eu fui em função de serviço, naturalmente assim como um animal, no tempo em que não tínhamos automóvel, locomotiva ou avião, um animal que servia a professores para determinados tipos de viagem, de modo que vi muita coisa maravilhosa, sem compreender tudo, ou entendendo muito pouco, porque eu fui em função de serviço, mas não por mérito, mas fui. Assista agora como são as cidades espirituais através de vídeos criados pelo canal Espírita Nova Era, Bezerra de Menezes. Link do canal deles está na descrição. Assista logo em seguida um vídeo que criei sobre as imagens do além, desenhadas pela médium Eigorina Cunha. A doutrina espírita nos revela que a vida não se limita à existência terrena, mas se estende além da morte física. E é nesse contexto que as colônias espirituais ganham destaque. São verdadeiras comunidades espirituais que acolhem, orientam e auxiliam os espíritos em sua trajetória evolutiva. Nas obras psicografadas por médiuns, como Chico Xavier e pelo espírito do André Luiz, encontramos relatos detalhados sobre as colônias espirituais. Esses relatos nos conduzem a uma expansão do nosso mundo material, revelados por esses locais de amor, trabalho e aprendizado. É fundamental compreender que as colônias espirituais desempenham um papel essencial na evolução espiritual. De acordo com André Luiz, as colônias espirituais são compostas por casas, prédios, parques, praças, hospitais, bibliotecas, etc. Mas também há alguns elementos desconhecidos. É o caso do aerobus, um meio de transporte descrito no livro Nosso Lar, que se assemelha a um micro-ônibus, mas que viaja levitando, ou um bosque de águas revigorantes e pássaros que se alimentam de formas e pensamentos negativos. Além dos ambientes, cabe acrescentar que os habitantes das colônias espirituais vibram em sintonia. Isso significa que as colônias espirituais são regidas pela lei da afinidade. Outro aspecto importante a ser destacado é que, por serem lugares que estimulam o progresso espiritual, os espíritos que ali habitam desenvolvem atividades de trabalho. Como recompensa pelo seu esforço, eles recebem uma espécie de remuneração, chamada de bônus hora, conforme descrito no capítulo 22 do livro Nosso Lar. Uma das principais funções das colônias espirituais é acolher os espíritos que acabaram de deixar o corpo físico. Muitas vezes, esses espíritos chegam com marcas de sofrimento ou desequilíbrios. Nas colônias, eles recebem amparo, cuidado e são submetidos a processos de recuperação e reequilíbrio espiritual. É um verdadeiro lar espiritual onde podem encontrar conforto e serem auxiliados em sua transição para o mundo espiritual. Nas colônias espirituais,
os espíritos têm a oportunidade de se engajar em atividades construtivas e evolutivas. O trabalho é uma das formas de progresso espiritual, permitindo que eles desenvolvam habilidades, sejam úteis e contribuam para o bem-estar coletivo. Essas atividades variam, desde o auxílio aos recém-desencarnados até o serviço em áreas como saúde, educação, arte, entre outras. O conhecimento é valorizado nas colônias espirituais como uma ferramenta essencial para o crescimento espiritual. Os espíritos têm acesso a ensinamentos elevados, instruções espirituais e participam de estudos que ampliam sua compreensão sobre a vida, a moral, a lei divina e outros temas relevantes. A educação contínua é uma busca constante nas colônias, proporcionando aprimoramento intelectual e moral aos seus habitantes. As colônias espirituais não estão isoladas do mundo material. Pelo contrário, elas mantêm uma interação benéfica com a humanidade terrena. Nós costumamos dizer que há dois mundos, o físico e o espiritual. O físico, evidentemente, é onde nós vivemos, os encarnados, como a Terra. O espiritual, por sua vez, não tem um território determinado. Isto é, ele está por toda parte, à nossa volta, interligado pelos nossos pensamentos. Além disso, o mundo espiritual é dividido em 7 esferas, segundo Mário Frigeri, nos livros As 7 Esferas da Terra. Essas esferas ou dimensões, como também são chamadas, se localizam abaixo e acima da Terra. Cada uma delas tem características distintas, de acordo com as faixas que vibram. Veja só. Abismo é o lugar menos elevado, cuja morada é dos espíritos que sofrem ao extremo. Trevas abriga os espíritos que sofrem, mas não tanto quanto os moradores do abismo. Umbral é onde habitam os espíritos que carregam fardos. Nas regiões umbralinas também ficam as colônias espirituais, mas em um ambiente separado. Crosta terrestre é o planeta em que nós vivemos, ou seja, onde estão os encarnados. Arte, cultura e ciência, onde moram espíritos superiores, em processo de finalização depurativa. Amor fraterno universal é o destino dos espíritos com alto grau de evolução, que não possuem mais ligação com a Terra. Diretrizes do planeta é a região onde ficam entidades espirituais divinizadas como Jesus Cristo. Muitas vezes, os espíritos que habitam as colônias atuam como guias, mentores e inspiradores para aqueles que estão encarnados. Eles enviam vibrações positivas, intuições e inspirações, buscando auxiliar em nosso desenvolvimento espiritual e moral. Também participam de trabalhos de assistência, consolação e orientação para aqueles que estão enfrentando desafios e dificuldades em suas vidas. Além disso, as colônias espirituais também contribuem para o avanço da humanidade por meio da influência positiva em atividades terrenas. Espíritos comprometidos com o bem podem atuar como agentes transformadores em diferentes áreas, como ciência, arte, filosofia e política, inspirando ideias e promovendo o progresso moral e intelectual da humanidade. E quantas colônias espirituais existem? A quantidade de colônias espirituais existentes é imensurável. Há cidades espirituais espalhadas pelo mundo todo. O mais interessante é que elas imprimem as mesmas culturas e crenças que nos deparamos por aqui, além do que a aparência também é predominante. Uma colônia espiritual no Japão, por exemplo, reflete as tradições e costumes orientais, assim como as colônias espirituais do Brasil se parecem com as regiões do nosso país. Tudo isso para que os espíritos se identifiquem e sintam-se acolhidos em sua nova morada. Além disso, cabe acrescentar que as colônias espirituais possuem tipos distintos. Elas podem ser socorristas, correcionais, de estudo e desenvolvimento das artes, pesquisas, etc. Vinculados a elas estão os postos de auxílio, que ficam em regiões inferiores. Esses lugares, espíritos esclarecidos e devotados, realizam trabalhos de auxílio ao espírito desencarnado. Entre os postos de auxílio existentes, podemos destacar Mansão da Paz. A Mansão da Paz é uma escola de reajuste espiritual que fica sob a jurisdição da colônia espiritual Nosso Lar. Esse posto de auxílio ajuda espíritos infelizes e enfermos que, apesar de suas condições, estão em busca da regeneração. Campo da Paz. O posto de auxílio Campo da Paz fica situado no umbral. Lá, recebem espíritos enfermos, perturbados pelo desencarne e com apego excessivo à matéria. Após o trabalho de reajuste espiritual,
os desencarnados são encaminhados para outros planos. Casa transitória de Fabiano. A casa transitória de Fabiano, por sua vez, é um posto de auxílio móvel, que se desloca conforme a necessidade. Fica em meio às regiões trevosas e por essa razão existe grande quantidade de servidores. Os relatos das colônias espirituais por meio de psicografia só nos provam uma coisa: a continuação da vida após a morte. Para o Espiritismo, a vida na Terra é apenas uma passagem que representa uma oportunidade de corrigir nossas imperfeições e adiantar o nosso progresso espiritual. Ou seja, nosso espírito é eterno. Quando nosso corpo se esvai, o espírito retorna ao seu lugar de origem, o plano espiritual, e aguarda por uma nova chance de reencarnar. O que liga o nosso espírito ao corpo é o perispírito. Quando a morte da carne acontece, o perispírito e o espírito deixam o corpo físico. Nesse momento, o ser retorna ao plano espiritual habitual, que é o terrestre, mas como vimos, há diversos mundos para habitar. O destino do espírito, portanto, depende da consciência e ela está ligada às ações praticadas na Terra. Alguns seres não aceitam o desencarne e ficam em estado de erraticidade do plano terrestre, até serem colhidos pela providência divina e encaminhados à nova encarnação. Outros são recebidos por seres de luz em regiões mais elevadas. Há espíritos que vão para zonas inferiores, como o umbral. Aqueles que se suicidaram, por exemplo, de forma consciente ou inconsciente, são encaminhados a regiões de resgate e refazimento, como o Vale dos Suicidas. Vale acrescentar que as moradas são temporárias. Os espíritos podem ser socorridos e levados para outras regiões. Como vimos neste vídeo, existem inúmeras colônias espirituais sobre o Brasil e sobre o mundo todo, por todo o planeta Terra. Todas elas são regidas pela lei da afinidade, isto é, somos atraídos por desejos, vibrações e aspirações semelhantes. Assim, o destino do nosso espírito após o desencarne depende da sintonia em que ele se encontra. Muitos de nós já ouvimos falar sobre as colônias espirituais, lugares de refúgio, aprendizado e, acima de tudo, cura. E no coração dessas colônias, encontramos os hospitais espirituais, verdadeiras instituições de luz, amor e sabedoria, onde os desencarnados são acolhidos, muitas vezes trazendo consigo as marcas e traumas de suas experiências terrenas. Enquanto aqui na Terra, a medicina se preocupa com nosso bem-estar físico, nos hospitais do plano astral, os tratamentos são voltados para a cura do perispírito, a nossa essência, que por vezes carrega as sombras das enfermidades e emoções que vivenciamos. Mas quem são esses seres iluminados que trabalham incansavelmente por nós? Os médicos espirituais não são apenas especialistas em suas áreas, mas são seres evoluídos, que escolheram dedicar suas existências a ajudar os recém-desencarnados a se adaptarem e curarem. Imaginem um lugar onde a energia da compaixão é a medicina primordial, onde a vibração do amor cura feridas mais profundas que o corpo físico jamais poderia expressar. Os hospitais do plano espiritual são exatamente esses lugares de purificação e renovação. Dentro dos hospitais, as alas são espaçosas e inundadas de luz. Ao contrário dos hospitais terrenos, onde muitas vezes a sensação é de confinamento, os hospitais espirituais emanam uma sensação de liberdade e expansão. Os pacientes não são confinados a quartos, mas têm a liberdade de se mover, de meditar e de interagir uns com os outros. Salas especializadas, onde a energia é canalizada e modulada para atender às necessidades específicas dos pacientes, existem em abundância. Algumas são destinadas à limpeza e purificação do perispírito, outras à reconexão com memórias passadas e ainda outras à preparação para futuras missões ou reencarnações. Equipamentos que para nós pareciam saídos de um conto de ficção científica são comuns nesses hospitais. Eles são instrumentos avançados, capazes de visualizar e trabalhar diretamente com o perispírito, auxiliando na remoção de bloqueios energéticos, traumas e resíduos de experiências passadas. Para além dos médicos, há também uma vasta equipe de espíritos dedicados, trabalhando em diversas áreas, desde o acolhimento dos recém-chegados até a preparação daqueles que estão prontos para uma nova reencarnação.
Em nosso lar, são descritos banhos em substâncias fluídicas luminosas que ajudam a purificar e equilibrar os espíritos recém-chegados, especialmente aqueles que carregam resíduos densos de sua estadia no plano físico. Luzes de diferentes cores são usadas para tratar diversos desequilíbrios. Cada cor tem uma vibração específica e um propósito terapêutico. Em alguns casos, o tratamento envolve revisitar eventos de vidas passadas que ainda causam trauma e desequilíbrio. Em Os Mensageiros, há uma descrição de uma técnica em que espíritos absorvem respiração vital de árvores especiais que ajudam a revitalizá-los. A água é frequentemente usada como um meio de transmitir energias curativas. Espíritos podem beber água fluidificada para receber energia e equilíbrio. A música desempenha um papel importante na cura espiritual, elevando a vibração e ajudando a harmonizar os espíritos em desequilíbrio. Muitos espíritos, ao chegarem ao plano espiritual, passam por um período de sono profundo que ajuda no processo de desintoxicação e reequilíbrio. As tecnologias que existem nos hospitais espirituais são mais do que meros dispositivos, são verdadeiras manifestações de um conhecimento avançado das leis de energia, vibração e magnetismo que regem o universo. Elas atestam que o progresso no plano espiritual não se detém, mas avança em paralelo com o desenvolvimento moral e intelectual de seus habitantes. Entre os equipamentos mais intrigantes, encontram-se os ecrãs televisivos, que não apenas exibem cenas terrestres, mas também imagens de diferentes esferas espirituais, permitindo uma conexão e observação direta. Os carros aéreos representam um meio de transporte, movendo-se com agilidade pelo vasto espaço espiritual, desafiando nossa concepção convencional de mobilidade. Nos centros de tratamento, máquinas de passe magnético amplificam e canalizam energias curativas, enquanto instrumentos de sutura luminosa atuam no delicado perispírito, o corpo espiritual que guarda as marcas das experiências e traumas da alma. A câmara de retrospecção é talvez uma das inovações mais intrigantes, permitindo aos espíritos uma introspecção profunda, revisitando eventos de vidas passadas em busca de compreensão e cura. A alimentação e revitalização também são consideradas, com cápsulas de energia oferecendo sustento e o misterioso aparatos reabastecendo os espíritos com fluidos vitais. E quando se trata de purificação, as câmaras de desintoxicação auxiliam os espíritos a liberar impurezas e resíduos, preparando-os para novos estágios de evolução. Neste complexo tecido de comprometimento e carinho, descobrimos a genuína natureza da cura. Pois, mesmo que a trajetória de recuperação possa ser longa e desafiadora, o paciente nunca está sozinho. Em cada etapa, em cada sala, em cada jardim, há sempre um ser de luz pronto para estender a mão, oferecer um ombro amigo ou simplesmente compartilhar um momento de silêncio. E enquanto na Terra nós lamentamos a partida de entes queridos, nos planos superiores, celebra-se o retorno de uma alma e o início de uma nova jornada de aprendizado e cura. A desencarnação, vista sob essa ótica, não é um fim, mas sim um novo começo, uma oportunidade para refinar e evoluir nossa essência. Aos entes que ficam, a dor da perda pode ser imensurável. No entanto, a certeza de que seus amados estão sendo cuidados, amados e preparados para seus futuros desafios traz consolo. E no grande ciclo da vida e da morte, todas as almas eventualmente se reencontrarão, levando consigo as experiências, aprendizados e o amor incondicional que cultivaram ao longo de suas múltiplas existências. Então, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, saiba que, em algum lugar da vastidão cósmica, existem lugares de paz, cura e amor esperando por todos nós. Sua casa será construída de matéria própria do mundo espiritual. A construção será feita de forma muito parecida com a nossa. Primeiro será concebida pelo pensamento, pela vontade de construí-la. Depois, os espíritos habilitados utilizarão a matéria espiritual até dar um resultado final desejado. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases,
mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Não é exatamente assim que fazemos por aqui? Primeiro pensamos, idealizamos nossa casa, depois os engenheiros e arquitetos fazem a planta. Finalmente, entregamos a construção nas mãos das pessoas que têm a capacidade para construí-la. Pedreiros, pintores, etc. Para erguer nossa casa, precisamos de vários materiais que combinados oferecem o conjunto desejado. Tijolos, cimento, areia, telhas, tinta, etc. No mundo espiritual, também os espíritos irão combinar a matéria do mundo espiritual para a construção de casas. Os espíritos agem com a força do pensamento e são treinados para agirem como os técnicos, profissionais do nosso mundo. E saiba de uma coisa muito interessante. Tudo no mundo espiritual é sólido para os espíritos desencarnados, como o chão aqui é para nós. Para eles, a casa, os utensílios, as roupas, os veículos, as plantas, etc., são tão sólidos como o material mais resistente o é para nós outros aqui no nosso mundo. Esses fluidos têm para os espíritos uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são, para eles, o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com os seus materiais, ainda que por processos diferentes. Frequentemente, amigos e familiares desencarnados já nos aguardam com uma casa pronta. Podemos morar temporariamente com eles como hóspedes ou definitivamente, enquanto permanecermos desencarnados. Afinal, as cidades espirituais já existem e elas possuem casas, escolas, ruas, avenidas, parques, etc. Tudo já está pronto. Alguma coisa diferente daqui? Não, nada diferente. Quando você nasceu, já existia um mundo pronto para você aqui também. Você nasceu numa cidade e casa que já tinham sido construídas. Com o tempo, você cresceu e, se for um brasileiro sortudo, pôde construir sua própria casa do jeitinho que você queria, não? Poderá ocorrer o mesmo com você após a desencarnação. Chegando ao plano espiritual, familiares e amigos queridos o acolherão e levarão para uma casa. Ninguém se encontra em desamparo. Depois você poderá adquirir a sua também, já pronta, ou construí-la se tiver capacidade para isso. André Luiz nos relata, no livro Nosso Lar, que quando chegou àquela cidade, foi gentilmente convidado a morar na residência da SRA Laura. Ela e toda a sua família eram trabalhadores de Nosso Lar. Terá André Luiz, hoje, se ainda estiver residindo em Nosso Lar, sua própria casa? É, provável que sim, pois lá as residências podem ser adquiridas com a moeda local, o bônus hora. Essas casas, inclusive, podem ser deixadas de herança. Só que a herança naquela cidade ocorre em sentido inverso. O espírito desencarnado deixa de herança um imóvel quando sai da cidade para reencarnar. Aqui, deixamos bens de herança quando desencarnamos. Como a matéria do plano espiritual é bem menos grosseira que a nossa, os imóveis não ficam sujeitos à deterioração, isto é, não ficam velhos e não precisam ser demolidos. Não existem reformas, mas alterações, mudanças, conforme o gosto, com as casas em pé, sem necessidade de demolição para a construção de uma nova. Mas não nos esqueçamos que o local para onde iremos assim que deixarmos o corpo físico estará subordinado à nossa condição espiritual. Equilíbrio, paz interior, prática do bem, etc. Enfim, atitudes e ações que poderão nos conferir merecimento para desfrutarmos de uma vida mais feliz. Quando o corpo físico deixa de ser habitado pela vida, uma nova jornada se inicia. Mas afinal, por que existem as colônias espirituais? E se o espírito é imaterial,
Por que ele precisa de um lar? Nas colônias espirituais, os espíritos desencarnados habitam uma realidade num plano ou dimensão espiritual, diversa do mundo físico que conhecemos durante a encarnação. A vida nas colônias espirituais não é limitada pelas mesmas condições físicas e materiais que experimentamos aqui na Terra. Em vez disso, é uma existência mais sutil e adaptada à natureza espiritual do ser. Nas colônias, os espíritos podem interagir, aprender, trabalhar, estudar e conviver em um ambiente espiritualmente enriquecedor. Embora seja difícil compreender completamente essa realidade espiritual enquanto estamos encarnados, e por que o espírito precisaria de um lar se ele é imaterial? Bom, nas colônias espirituais, os espíritos manifestam uma forma de corpo sutil, uma espécie de veículo de manifestação que permite perceber e interagir com o ambiente espiritual. Essa forma é mais flexível e adaptável do que o nosso corpo físico. As casas nas colônias espirituais são manifestações do pensamento coletivo dos espíritos que as habitam. Elas são criadas através da força mental e da afinidade vibracional, proporcionando um ambiente adequado para as necessidades e interesses dos espíritos que ali residem. Essas casas podem variar em aparência e funcionalidade, de acordo com a evolução e as afinidades dos espíritos. Após uma jornada terrena intensa e por vezes árdua, as almas podem precisar de um período de descanso e reequilíbrio espiritual. As colônias espirituais oferecem esse repouso, permitindo que as almas se reenergizem, reflitam sobre suas experiências passadas e se preparem para futuras etapas de evolução. Nas colônias espirituais, as almas têm acesso a conhecimentos avançados sobre a espiritualidade, a natureza do universo e os propósitos da vida. Eles participam de estudos, trocas de conhecimento e experiências enriquecedoras, ampliando sua compreensão e expandindo sua consciência. As almas que atingiram um nível de evolução mais elevado têm a oportunidade de contribuir para o progresso de outros espíritos, oferecendo orientação, apoio e amor fraterno. As colônias espirituais também desempenham um papel na preparação das almas para as futuras encarnações. Nesses planos, as almas recebem orientações sobre seus próximos desafios, planejam suas experiências terrenas e estabelecem metas para seu crescimento espiritual. Isso nos leva à pergunta: como é a transição de um espírito desencarnado para uma colônia espiritual? Essa transição pode variar de acordo com as características e necessidades individuais de cada espírito, mas, em geral, há algumas etapas comuns. Após a desencarnação, o espírito é normalmente acolhido por espíritos benfeitores, que o auxiliam e orientam durante a transição. Esses espíritos atuam como guias espirituais e conduzem o espírito para a colônia espiritual mais adequada ao seu estágio evolutivo e às suas necessidades de aprendizado e crescimento. Durante o processo de desencarne, o espírito se desliga gradualmente do corpo físico e é liberado das amarras materiais. Esse pode ser um momento de confusão ou desorientação, mas com a ajuda dos espíritos benfeitores, ele é auxiliado a compreender sua nova condição e a se preparar para a sua chegada à colônia espiritual. Mas o destino de um espírito após a morte do corpo físico depende de uma variedade de fatores, incluindo o nível de desenvolvimento moral e espiritual do espírito, o tipo de vida que levou na Terra e as circunstâncias de sua morte. Alguns espíritos podem ir diretamente para uma colônia espiritual após a morte, especialmente se tiverem alcançado um certo nível de evolução espiritual e se tiverem preparados para essa transição. Esses espíritos podem ser recebidos por entes queridos já desencarnados e são capazes de se adaptar rapidamente à vida no plano espiritual. No entanto, outros espíritos podem encontrar-se em um estado de confusão ou desorientação após a morte, especialmente se a morte foi súbita ou traumática, ou se o espírito estava muito apegado à vida terrestre. Esses espíritos podem passar um tempo em uma região conhecida como umbral, que é uma espécie de zona intermediária entre o plano terrestre e o plano espiritual.
Além disso, espíritos que levaram uma vida de maldade ou crueldade podem se encontrar em regiões inferiores do plano espiritual, que são frequentemente descritas como lugares de trevas e tormento. Acredita-se que esses espíritos permanecerão nessas regiões até que estejam prontos para se arrepender de suas ações e buscar a evolução espiritual. E como a vida nas colônias espirituais se compara com as ideias do céu e inferno, que são comuns em muitas religiões? Uma das principais diferenças entre as ideias de colônias espirituais e as noções tradicionais de céu e inferno reside na forma como elas tratam a jornada do espírito após a morte. Em muitas tradições religiosas, céu e inferno são lugares de recompensa ou punição eterna, baseados nas ações do indivíduo durante sua vida terrena. Por outro lado, as colônias espirituais são vistas como espaços de aprendizado e evolução, onde os espíritos têm a oportunidade de avaliar as lições aprendidas em suas vidas terrenas e se preparar para as futuras encarnações. Não se trata de um lugar de punição eterna ou recompensa, mas um lugar de crescimento e desenvolvimento contínuos. Além disso, nas colônias espirituais, a qualidade da existência de um espírito não é determinada de uma forma dualista, como nas ideias de céu ou inferno, mas sim pelo seu nível de evolução espiritual. Espíritos mais evoluídos podem habitar colônias espirituais de alta vibração, enquanto espíritos que ainda estão aprendendo e crescendo podem habitar colônias de vibração mais baixa. A ideia de um espaço de organização e transição após a morte, semelhante ao conceito de colônias espirituais, é encontrada em várias tradições espirituais e religiosas ao redor do mundo, embora com nomes e características diferentes. E como os espíritos se comunicam nas colônias espirituais? A comunicação entre os espíritos é realizada principalmente de uma forma conhecida como telepatia, que é a transmissão direta de pensamentos e sentimentos de um espírito para o outro. Esse tipo de comunicação é instantânea, não se limita pelas restrições da linguagem e permite uma compreensão muito mais profunda e direta da intenção e do significado do comunicador. Além disso, formas de expressão artística, como música e poesia, podem ser usadas em algumas colônias espirituais para transmitir sentimentos, ideias e experiências. A comunicação nas colônias espirituais também tem um componente emocional e vibracional. Cada espírito tem uma vibração ou frequência única, que pode ser sentida pelos outros. Assim, é possível para os espíritos sentir as intenções, sentimentos e estado de consciência uns dos outros, de maneira mais direta e imediata do que no plano físico. A interação com o plano terrestre. Embora os espíritos nas colônias espirituais existam em um plano diferente do nosso, eles ainda podem interagir com o mundo de várias maneiras. Por exemplo, alguns espíritos podem escolher agir como guias espirituais ou protetores para indivíduos encarnados na Terra, lhes oferecendo orientação, conforto e proteção. Esses espíritos guias podem se comunicar através de sonhos, intuições, sinais ou outros meios sutis. E quanto aos relacionamentos entre os espíritos nas colônias espirituais? Os relacionamentos nas colônias podem ser tão variados e complexos quanto os relacionamentos na Terra. Espíritos de diferentes níveis de evolução, origens e interesses podem interagir uns com os outros, formando laços de amizade, aprendizado e cooperação. Os espíritos podem reencontrar entes queridos que já desencarnaram, formando grupos ou famílias espirituais baseados em afinidades e experiências compartilhadas. Esses grupos podem trabalhar juntos para ajudar uns aos outros em sua evolução espiritual, bem como para auxiliar espíritos menos evoluídos e seres encarnados na Terra. É importante notar que, embora os espíritos possam formar relações e interações significativas, eles não são limitados pelas mesmas necessidades físicas e emocionais que os seres humanos na Terra. No fim, o que mais importa é compreender que a vida, seja no plano terrestre ou nas colônias espirituais, é uma viagem de crescimento e desenvolvimento. Toda experiência, seja alegre ou dolorosa, serve para o nosso aprendizado e para a evolução de nosso espírito. O destino de um espírito após a morte não é um fim em si, mas um novo começo. Embora possamos ter medo do desconhecido,
O ciclo de morte e renascimento é uma parte natural e necessária da jornada espiritual. A morte não é um fim, mas sim uma porta para novas oportunidades de crescimento e aprendizado. O conhecimento dessas colônias e da vida após a morte pode trazer conforto e esperança, especialmente em momentos de luto e perda. Mas mais do que isso, pode nos inspirar a viver nossas vidas terrenas de forma mais consciente e significativa, sabendo que cada ação, cada decisão, cada experiência tem um impacto em nossa evolução espiritual. Portanto, em vez de temer a morte, podemos encará-la como um passo natural e necessário em nossa jornada espiritual. Podemos viver nossas vidas com a consciência de que somos seres espirituais em uma experiência humana e que cada momento de nossa vida é uma oportunidade para o crescimento e desenvolvimento de nossa alma. Colônia espiritual, cidade espiritual ou mundos transitórios é o lugar onde vivem os espíritos após a morte. Existem vários tipos de colônias espirituais. Temos colônias correcionais, de estudo e desenvolvimento das artes, socorristas, pesquisa no autoconhecimento e científicas e várias outras, onde os espíritos trabalham, mandam mensagens espirituais para as pessoas encarnadas, se recuperam, preparam-se para encarnar novamente, além de muitas outras coisas. Onde se encontra o plano espiritual? Não estando circunscrito a uma determinada região, o plano espiritual interpenetra as esferas físicas, desdobrando-se em toda a parte da Terra, nos lares, na sociedade, nas vias públicas, na natureza, em todo lugar, enfim, encontram-se os espíritos desencarnados em incessante atividade. Há alguns anos, através de Chico Xavier, as noções mais detalhadas da rotina das cidades espirituais vieram a ser conhecidas e divulgadas. Outras informações de grande importância foram vindo ao conhecimento nos últimos 45 anos, não apenas das atividades locais destas colônias-cidade, mas de todo o contexto planetário nessa transição de eras que passamos. Iniciou-se também um grande esforço da grande fraternidade branca, junto aos novos servidores de luz planetária, e começaram a surgir uma imensa literatura mundial sobre esta realidade. A verdade é que milhares de colônias existem em torno da Terra, cada uma em determinada faixa de vibração. A colônia Alvorada Nova está localizada acima da cidade de Santos, no litoral paulista, abrangendo também áreas da cidade de São Vicente, Guarujá, Praia Grande e Cubatão. Foi descrita pela primeira vez no livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, e é uma das mais antigas colônias do Brasil. A colônia Amigos da Dor está localizada no norte de Minas Gerais, passando pelo extremo sul da Bahia e avançando pelo Oceano Atlântico. Sua entrada é visível por uma catedral, de onde saem várias passarelas, jardins e grandes blocos de hospitais, escolas e parques. Nessa colônia, é realizado um grande serviço de socorro a recém-desencarnados através de missas, e seus tarefeiros prestam atendimentos nas igrejas, santas casas de misericórdia e em função do ritual católico. A colônia Arco-Íris está localizada na região norte do Brasil, indo de Porto Velho, em Rondônia, a Manaus, no Amazonas. Possui extensos jardins que se espalham por toda a parte, erguendo-se edifícios em círculo e continuando com espaço aberto. Os desencarnados só chegam a essa colônia por via de outra, já que ela não atende recém-desencarnados, e sua função é promover o espírito para o trabalho assistencial educativo. A colônia Bom Retiro está localizada no Paraná, entre Curitiba e Ponta Grossa, estendendo-se ao norte até Céu Azul e ao sul até Água Azul. É fechada em seus limites por pinheiros que apresentam, de espaço a espaço, entradas com amplas avenidas onde se vê intensa movimentação de espíritos entrando e saindo da colônia. Embora apresente amplo atendimento de socorro espiritual, sua função é voltada para o reequilíbrio do espírito. A colônia da Praia fica no sudeste do Espírito Santo, próxima a Marataízes, estendendo-se além da Ilha dos Franceses. É voltada para atividades espirituais que atuam na ecologia terrena, desenvolvendo estudos e mantendo observação atuante no equilíbrio exercido pelo oceano na estrutura do planeta.
Ela também funciona como um dos pontos de vigilância na harmonia planetária. A Colônia das Águas está localizada próxima à entrada do rio Amazonas, no território brasileiro, ainda com o nome de Solimões, estendendo-se no sentido em que corre o rio. É uma colônia de atendimento geral, onde são levados para lá espíritos recomendados por alguém ou por afinidade própria, através do merecimento ou por proximidade no socorro recebido. Embora o atendimento seja geral, ela apresenta como especialidade o tratamento aos que desencarnam por problemas circulatórios e que na estação de repouso para a recuperação de energias encontram-se espíritos que desencarnaram após longos períodos de enfermidade ou morte súbita com perda de sangue. A terapia utilizada é feita com base nos efeitos do canto do rouxinol. No futuro, a ciência da Terra descobrirá os benefícios desse canto para o equilíbrio físico e mental, devido à influência benéfica do magnetismo de sua sonoridade. A Colônia do Sol Nascente está localizada no sudeste do estado de São Paulo, envolvendo a área onde estão as cidades de São José dos Campos, Campos do Jordão, Itajubá, em Minas Gerais, Pouso Alegre, Águas de Lindóia e Bragança Paulista, além de outras cidades localizadas entre elas. Na Terra, os cientistas genéticos e todos que trabalham em favor da vida, inseminação, estudo de laboratórios, estão intuitivamente recebendo a influência dessa colônia, e dela recebem assistência sob o comando do Senhor da Vida. A colônia é um local de socorro espiritual, com a finalidade de assistir desencarnados, suprindo-lhes as diversas necessidades. Além do socorro prestado ao espírito que chega pedindo amparo, a colônia apresenta o setor de reencarnação ao espírito. A colônia Estudo e Vida encontra-se localizada no Mato Grosso do Sul e parte da Bolívia. No Brasil, envolve a região do Pantanal Mato-Grossense, adentrando a Bolívia pela Lagoa Mandioré. Para entrar na colônia, é preciso trazer uma credencial de outra colônia. Essa colônia não atende recém-desencarnados nas suas múltiplas necessidades como espírito. A finalidade da colônia, como o próprio nome indica, é o estudo da vida. A colônia Gramado está localizada sobre o Rio Grande do Sul com vários núcleos de atendimento socorrista, como se formasse o conjunto de cidades satélites de colônia. Entre elas, destacam-se as colônias das Orquídeas, dos Girassóis, do Guaíba e Estrela d'Alva. A colônia recebe muitas equipes de visitantes e trabalhadores espirituais ligados a trabalhos de auxílio fraterno em toda a parte, os quais visam o equilíbrio e a sustentação emocional. Além dos socorristas, a colônia desenvolve técnicas de estudos relacionados com a coluna vertebral e a coordenação motora das pernas e pés. A colônia Instituto de Confraternização Universal está situada sobre as cidades que compõem a Grande São Paulo. O Instituto de Confraternização Universal realiza vários estudos que têm por objetivo a criação, bem como o desenvolvimento de aparelhos eletrônicos usados no plano espiritual. Além disso, todos os aparelhos criados e desenvolvidos na colônia são enviados para a crosta terrestre. A colônia Lar da Bênção foi mencionada no livro Entre a Terra e o Céu, psicografado por Chico Xavier. Porém, não há menção da região exata onde ela está localizada. No livro, André Luiz revela que o Lar da Bênção é uma importante colônia educativa, misto de escola de mães e local para onde são levados os espíritos recém-desencarnados das crianças. Além disso, na colônia, é realizado um importante trabalho com espíritos de mulheres encarnados que receberam espíritos como filhos aqui na Terra. Colônia Morada do Sol. A Colônia Morada do Sol está localizada em Sergipe. Para chegar lá, é necessário passar por Aracaju, seguindo por Alagoas por via de Maceió, indo até o norte de Pernambuco na ilha de Itamaracá. A colônia apresenta um atendimento comum a quase todas as colônias, e a movimentação é intensa. Todo o tratamento ministrado na colônia é retirado dos raios solares, que mesmo no plano espiritual, representam fonte de vida saudável. Colônia Nosso Lar. A Colônia Nosso Lar está localizada sobre uma extensa região do estado do Rio de Janeiro, entre as cidades do Rio de Janeiro, Campos e Itaperuna. Essa colônia foi noticiada e descrita pela primeira vez no livro Nosso Lar,
psicografia de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. Ela foi fundada por espíritos portugueses desencarnados no Brasil no século XVI. Nosso lar é para onde são levados os espíritos sofredores, vindos de várias partes do umbral e da crosta terrestre. Colônia Nova Esperança. A Colônia Nova Esperança está localizada próxima à cidade de Palmelo, em Goiás, na direção leste a norte, estendendo-se nas direções das localidades de Pires do Rio, Ipameri e Caldas Novas, respectivamente. É grande a quantidade de espíritos que chegam para os primeiros socorros devido à sua potente irradiação planetária. A colônia possui vários postos de socorro e atendimento espalhados por diversos lugares da crosta terrestre. Nova Esperança possui uma importante função na catalogação de todos os espíritos que entram, saem e que permanecem no orbe planetário, o que hoje equivale a aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Colônia Padre Chico. A Colônia Padre Chico está situada sobre o Triângulo Mineiro, na região que envolve Uberlândia, Uberaba, Tupaciguara, Monte Alegre de Minas, Prata e Miraporanga. Grande parte dos espíritos que ali se encontram tiveram famílias numerosas quando a Terra, daí a grande tendência que a colônia tem de trabalhar também em prol da família, assistindo e protegendo os núcleos familiares terrenos, com suas equipes especializadas nessa tarefa. De porte médio, a colônia tem vida intensa e movimentada, devido ao grande número de espíritos abrigados nela, tanto para serem socorridos, quanto para trabalhar e servir em nome do Cristo. Colônia Raios do Amanhecer. A Colônia Raios do Amanhecer localiza-se na parte central do planeta, acompanhando a imaginária linha do Equador. Os maiores núcleos estão no Brasil, no norte do Amapá, passando pelas Guianas, em direção ao Atlântico. No Brasil, a colônia tem um aspecto de um grande parque infantil, onde tudo agrada às crianças, já que a colônia visa o seu atendimento. Assim como a colônia Lar da Bênção, nessa colônia todo servidor deve ser alegre e desenvolver a essência do amor para o serviço a ser prestado. Se a tristeza envolver algum servidor, ele é afastado de suas tarefas para também receber atenção especial em outra colônia. Colônia Redenção PA. A Colônia Redenção está situada no leste da Bahia e é uma grande referência no plano espiritual de todo o planeta. Colônia Regeneração. Está localizada nas proximidades de Goiânia, seguindo em direção a Brasília, envolvendo Anápolis, Pirenópolis, Lusiana até Formosa, em Goiás. Seus setores de atendimento vão desde os primeiros socorros, nas quais estão as construções hospitalares, até faculdades, onde os cursos ministrados visam a educação regeneradora do espírito. Colônia São Sebastião. Está localizada sobre a cidade de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, na divisa com o estado de São Paulo. As informações sobre a colônia podem ser encontradas no livro Violetas na Janela, pelo espírito Patrícia, psicografado por Vera Lúcia Marinzec. Colônia Rancho Alegre. Está localizada sobre o estado do Mato Grosso, no centro-oeste brasileiro. Lá, todos os animais que estavam velhos e doentes voltam a ter vigor e saúde. Aqueles que estavam machucados ou aleijados estão inteiros e fortes novamente, exatamente como em nossas lembranças dos tempos que já se foram. Além das colônias mostradas aqui no vídeo, ainda existem outras, porém, as informações sobre elas ainda são escassas. São elas: Colônia Perseverança, que está situada sobre a cidade de São Paulo. Colônia Novos Horizontes, que está localizada sobre a Serra do Curral, em Boa Noite. Colônia Porto da Paz, que está localizada sobre a cidade de Recife, em Pernambuco. Colônia Casa Anália Franco, que possui imensos jardins nunca desertos, pois as crianças recebem as missões em plena natureza. Colônia do Enlevo, que é um estado de consciência que plasma estruturas extrafísicas em níveis diferentes de manifestação e seus prédios parecem cristais. Colônia Socorrista Moradia, que é uma das mais antigas e está ligada a zonas bem inferiores para atendimento à população do umbral. As colônias Regiões do Reino são espíritos angelicais que vivem no quarto plano, onde não há vibrações dolorosas e estão ligados aos planos mais altos. A colônia Câmaras de Desratização
Não é exatamente uma colônia, mas sim um centro de tratamento especializado para casos graves de contaminação por nicotina de recém-desencarnados e também para espíritos fumantes que se encontram atualmente no umbral. A colônia A Estrada Nova 2 tem um frondoso portão dourado brilhante e traz uma placa com o nome da cidade, sustentada por esferas luminosas de metal dourado. A colônia Campo da Paz, muito próxima do planeta Terra, foi criada há mais de 200 anos por benfeitores de Jesus. Outras colônias incluem Colônia da Luz, Fraternidade dos Essênios, Colônia da Cruzada, Triângulo Rosa, Aruanda, Casa do Escritor, Florescer, São Vicente de Paulo, Alvorada Nova 3, Capela, Casa do Saber, Colônia da Música, Colônia dos Músicos, Colônia Flor de Lis, Grande Coração, Renascer, São Terce, Colônia Maria de Nazaré, Colônia Irmão Nóbrega, Casa Doutor Bezerra de Menezes, Casa Transitório de Fabiano, Cruz Fraternidade dos Samaritanos e Colônia Esperança. Essas foram as 58 colônias espirituais situadas próximo ao Brasil.